Glória a Deus, boa noite. Vocês estão bem? Que bom. É um privilégio enorme estar com os irmãos aqui mais uma vez, podendo compartilhar a palavra. Creio que o Senhor, na soberania dEle, separou essa noite, essa data, essa ocasião, para que estivéssemos juntos aqui, compartilhando da sua palavra e compartilhando dons espirituais uns com os outros, para que sejamos edificados. Amém? Antes de irmos para o texto bíblico, para a palavra, eu queria deixar aqui um recado, porque senão depois eu esqueço. Eu trouxe alguns materiais que vão estar disponíveis lá na saída. Um deles, o meu livro que eu escrevi ano passado, Vivo o Extraordinário. Um livro baseado nos 6 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Romanos. Um livro extremamente valioso para esses dias, apresentando as verdades do Evangelho. Você depois vai poder ter acesso lá. E também trouxe uma Bíblia que nós lançamos agora, uma Bíblia personalizada da Onda Dura, que ficou muito bacana. Aqui dentro tem a nossa confissão de fé, enfim, várias coisas bacanas para você depois poder ver e dar uma olhada. Lá na saída você pode ter acesso a isso. Amém? Abra a tua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Essa semana, enquanto reservei um tempo de oração e de meditação na palavra a respeito dessa noite, eu orei ao Senhor para que Ele me direcionasse ao que ministrar nessa noite. E esse texto bíblico ardeu meu coração, e eu creio que de alguma forma Deus quer usar esse texto bíblico para edificar a nossa vida nessa noite. Na igreja a qual eu pastoreio, nós curiosamente estamos encerrando uma série de mensagens no livro de Gálatas na semana que vem. Durante quase 4 meses estudamos o texto de Gálatas e aprendemos tantas coisas maravilhosas a partir desse livro. E quando o Espírito Santo me atentou para essa passagem, a partir do tema Reabíblice, que aliás, pastor Jeremias tem muita criatividade, né? O homem não para. Tem que ter o Aurélio e o Pereiras para entender o que ele está falando. A partir desse tema, então Deus direcionou meu coração para essa passagem que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite. Gálatas capítulo 1, versículo 1, vamos ler. Eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Escreva essa carta com todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que Deus o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda a glória a Deus para todos sempre. Amém. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja anátema, que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Repito o que disse anteriormente. Se alguém anunciar as boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que vocês entendam
que a mensagem das boas novas, por mim anunciada, não provém do raciocínio humano, não a recebi de fonte humana, e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Vamos orar uma vez mais? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Senhor, cremos que a tua palavra é a verdade. Cremos que na tua eterna soberania o Senhor preservou a sua palavra para que nós tivéssemos revelação de quem tu és. Obrigado, Pai, por nos amar ao ponto de se revelar a nós de maneira tão clara, através do seu Filho Jesus, e através da palavra que tem atravessado séculos, milênios, e tem sido preservada até nós. Obrigado por esse amor, obrigado por essa graça, obrigado por essa bondade. Obrigado, Pai, porque ainda que lhe fosse direito nos condenar e lançar-nos ao inferno, o Senhor decidiu intervir em nossa miséria e nos resgatar por meio do seu Filho. Jesus, exaltamos a Ti e reconhecemos que não há outro nome senão o Teu nome, no qual importa que sejamos salvos. Você, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, o pão que desceu do céu, a água da vida, o alfa e o ômega, aquele que era, é e há de vir. Seja bendito no nosso meio, Jesus. Esse lugar, essa reunião é para a tua honra, para teu louvor e para a sua glória, porque reconhecemos a sua majestade, reconhecemos que você não é um homem comum, mas que você é o próprio Deus encarnado, o verbo da vida que se tornou carne. Seja bendito, Jesus. Espírito Santo, louvamos a Ti, honramos a Sua presença nesse lugar e clamamos, fala aos nossos corações, faça-nos entender a Sua palavra. Espírito Santo de Deus, ilumina nosso entendimento, para que saiamos aqui transformados e edificados por meio da Sua palavra. Oramos dessa forma, em nome de Jesus. Amém e amém. O título da mensagem que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, eu nomeei de Só Existe Um Evangelho. Só existe uma boa nova. Só existe uma mensagem de salvação dada por Deus a nós. O apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja da Galácia e provavelmente foi uma das primeiras cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Paulo havia sido o próprio implantador daquela igreja, quando na ocasião ele esteve no sul da Galácia, nas cidades de Icônio, Listra e Derbe, e lá naquelas cidades ele proclamou avidamente o evangelho, mesmo estando ele adoecido. Ele vai relatar ao longo da carta aos Gálatas que ele estava extremamente doente quando pregou o evangelho, mas ainda assim ele tinha uma firme convicção de que Deus o havia chamado para salvar os gentios, aqueles que ainda não haviam crido no Cristo e não faziam parte da aliança abrâmica, para que pertencessem à aliança abrâmica por meio da fé. Então Paulo proclama o evangelho debaixo de muita perseguição, porque nessa ocasião o apóstolo Paulo foi apedrejado ao ponto de ser tido como morto. Aquela igreja foi edificada literalmente com base no suor, no sangue e nas lágrimas derramadas pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo compara o processo de implantação daquela igreja como dores de parto. Ele diz que ele sentiu dores de parto por aquela igreja. Alguém aqui já passou por um parto? Eu não passei, glória a Deus por isso. Mas eu vi a minha esposa passando por um parto e, de fato, é algo assustador. A coisa mais perto para se aproximar a um parto, não para desestimular você,
mas para te encorajar no espírito, é o exorcismo de Emily Rose. É a coisa mais perto de um parto. É tenebroso. E Paulo, diante da dor que ele sentiu para estabelecer aquela igreja, ele diz: eu senti dores de parto em favor de vocês. De fato, a dificuldade, a resiliência, a entrega do apóstolo Paulo na implantação daquela igreja foi ímpar. Paulo, diante de toda essa adversidade, estabelece essa igreja, então retorna para Antioquia, aonde era uma espécie de base da igreja para os gentios. E lá em Antioquia, ele ouve falar, e ele é informado que alguns falsos mestres do grupo dos judaizantes haviam se infiltrado na igreja da Galácia e estavam ensinando um falso evangelho para aqueles irmãos da igreja da Galácia. Esses eram uma espécie de haters naqueles dias. Paulo não tem problemas com eles apenas na igreja da Galácia, mas tem problemas com eles em muitas outras ocasiões. Eles detestavam o apóstolo Paulo, detestavam Cristo e detestavam a pura mensagem do evangelho. E onde o evangelho era proclamado, eles iam atrás distorcendo aquilo que havia sido proclamado. E quando o apóstolo Paulo ouve falar que esses amados filhos na fé, que haviam sido alcançados por meio da pregação do evangelho através de Paulo, estavam caindo da mensagem do evangelho proclamada por ele, o apóstolo Paulo rapidamente se apressa a escrever uma carta vigorosa, que é a carta aos Gálatas. Uma carta cheia de paixão, uma carta cheia de humanidade, uma carta cheia de ira santa, que o apóstolo Paulo demonstra para aquela igreja da Galácia, para de alguma forma não os perder da tendência certa que eles estavam caminhando para que então se perdessem. O apóstolo Paulo então, preocupado com essa igreja, ele escreve a eles para chamá-los novamente à sobriedade do evangelho, para chamá-los novamente à sã doutrina e ao verdadeiro evangelho, ao único evangelho, o evangelho de Cristo. Quero chamar a tua atenção para o verso 6, onde o apóstolo Paulo declara dizendo: admiro-me, espanto-me que vocês estejam se afastando tão depressa daqueles que o chamou para si, por meio da graça de Cristo. Era costumeiro do apóstolo Paulo, logo depois de dar as suas referências iniciais numa carta, elogiar e de alguma forma pontuar algumas coisas legais que tais igrejas estavam vivendo. Porém, o apóstolo Paulo, nessa carta, ele se apresenta dando as suas credenciais apostólicas, e logo depois ele vem com a vara, com o cajado, com 2 pés e mói aquela igreja, dizendo: eu estou espantado, eu estou assustado, como vocês podem ser tão infantis, como vocês podem ser tão imaturos, vocês que viviam anteriormente longe de Deus, aprisionados aos princípios elementares deste mundo, vivendo mergulhados no paganismo, vivendo mergulhados na adoração de falsos deuses, entregues a rituais, liturgias culticas, ritualísticas, para tentar de alguma forma aplacar a ira dos falsos deuses. Como vocês, tendo sido alcançados pelo evangelho, podem se entregar tão facilmente a uma mensagem contrária à mensagem que vocês receberam de mim, a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho, a proclamada pelo apóstolo Paulo, é a boa notícia, a boa nova, de que por meio de Cristo, Deus ama e salva pecadores arrependidos. E isso
Não vem por obras para que ninguém se glorie. É graça, é dom de Deus. A carta de Paulo aos Gálatas, ela é a carta predileta do grande ícone da Reforma Protestante, Martim Lutero, que embora tenha se convertido ao ler a carta aos Romanos, é a partir de Gálatas que a Reforma Protestante estabelece os princípios doutrinários da justificação por meio da fé. Porque Paulo deixa evidente ao longo dessa carta que a salvação dada por Deus a nós não é conquistada por esforço humano, não é requerida por habilidades, rituais ou observâncias de tradições, mas é uma intervenção soberana de Deus na história da humanidade, nos chamando para uma vida santa. Paulo deixa isso evidente dizendo, daquele que o chamou. Cristo o chamou. Quantos aqui foram chamados por Cristo? Eu fui chamado por Cristo há 15 anos atrás. Cresci dentro de um contexto cristão, filho de pastor. Mas eu lembro como se fosse hoje, quando a voz de Deus ecoou no meu interior e meus olhos se abriram. E eu enxerguei a beleza e ao mesmo tempo a loucura do Evangelho. E entendi que o caminho da salvação era apenas Cristo. O solitário e exclusivo caminho para a salvação. Jesus Cristo de Nazaré, crucificado e ressurreto. Era por meio dele, e somente por meio dele, que eu poderia ser salvo. E esse fundamento, nós não podemos ignorar. Cristo nos chama para uma vida com Ele, e nos chamando para uma vida com Ele, nos chama por meio da sua graça. Meus irmãos, eu não sei você, mas um dia antes de eu me render a Jesus e estabelecer um relacionamento real com Deus, eu vivia mergulhado em incredulidade, em ceticismo, em práticas libertinas, em práticas permissivas, licenciosas, e de uma hora para outra Cristo mudou a minha história. Quantos aqui compartilham da mesma narrativa? Cristo faz isso conosco, isso é por meio da graça. Eu não estava buscando a Ele, Ele me buscou. Eu fui encontrado por Ele, assim como você também foi encontrado por Ele. E o que Paulo está declarando para aquela igreja é que ele está espantado como aquela igreja, como aqueles irmãos, vivendo distante da tradição judaica, vivendo distante da origem abrâmica, se corromperam. Como eles puderam se render a esse falso ensino, a esse falso evangelho proclamado pelos judaizantes? Paulo mesmo diz, vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas. Meu irmão, repita comigo, não existe outro evangelho. Outro evangelho é nenhum evangelho. Outra mensagem é nenhuma mensagem. Deus tem apenas uma mensagem. E a mensagem de Deus é que por meio de Cristo, pecadores podem ser perdoados, redimidos, lavados e santificados. Não há outra forma pelo qual eu e você podemos ser aceitos por Deus que não por meio de Cristo. E sabe, normalmente, quando falsos mestres se infiltram na igreja, eles proclamam uma mensagem que até parece o evangelho, mas não é o evangelho. E aquilo que parece o evangelho, ainda que fale a respeito de Jesus, e ainda que fale a respeito da obra de Cristo na cruz, mas não fala a respeito da totalidade dessa obra de Cristo na cruz, não é o evangelho. O evangelho que nega a depravação do homem não é o evangelho. O evangelho que nega a necessidade de um Salvador não é o evangelho. O evangelho que nega a suficiência de Cristo não é o evangelho. E aquela igreja estava se rendendo a essa mensagem que não era o evangelho. Escute aqui. Meio evangelho
Evangelho atualizado, evangelho ampliado, evangelho adaptado, evangelho maior, evangelho menor. Não é outro evangelho, é nenhum evangelho. Ou nós abraçamos a mensagem de Deus, revelada por meio de Cristo e confiada aos apóstolos de uma vez por todas, ou é melhor abandonarmos aquilo que dizemos ser cristianismo. Como seres humanos temos o direito de crermos o que quiser, mas como cristãos, necessariamente temos que crer na palavra de Deus. Como cristãos, ou abraçamos a palavra de Deus como a verdade absoluta de Deus revelada a nós, abraçamos seu Filho como caminho exclusivo de salvação, ou certamente eu e você não podemos nos aproximar de Deus. Sabe, muitas vezes, como naquele contexto, os falsos mestres discorrem como a serpente no jardim do Éden, usando a própria palavra de Deus para distorcer a palavra de Deus. Não foi assim com a serpente lá no jardim? Vocês ouviram? Mas não é bem assim não. Deus estava enganado. Vocês não vão morrer não. A palavra de Deus, meu irmão, é a verdade. Ainda que os tempos passem, ainda que o mundo mude, ainda que a ciência avance, a palavra de Deus permanece inabalável pelos séculos dos séculos. Enquanto houver céu e terra, o menor traço da lei, da palavra de Deus, desaparecerá. Portanto, aquela igreja estava sendo seduzida por essa mensagem que não era a mensagem do Evangelho, era um outro Evangelho. E qual era o outro Evangelho proclamado por aqueles judaizantes? O outro Evangelho proclamado por aqueles judaizantes era o Evangelho que dizia: olha, Jesus é legal, nós cremos nele, porém ele não é suficiente. É necessário que você crê em Cristo e que também siga as tradições e obras da lei para que você seja salvo. Cristo é legal, mas o sacrifício dele não é suficiente. É necessário que você conquiste com esforço próprio a salvação. E isso pode parecer até de certa forma interessante, mas na verdade essa é a ofensa radical contra o Evangelho de Cristo. Jesus é suficiente para a nossa salvação. Jesus é suficiente para perdoar os seus pecados. Jesus é suficiente para nos santificar. Jesus é suficiente para nos glorificar. Jesus é suficiente para nos levar para a pátria celestial, a qual Ele tem preparado para nós. Jesus é suficiente. Pastor, com isso você está dizendo então que nós não devemos nos esforçar por praticar boas obras? Certamente que não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que para a salvação você tem apenas uma escolha, e ela é confiar na suficiência de Cristo. Não existe outra escolha. Não é Jesus e caridade que nos salva, não é Jesus e campanhas que nos salvam, não é Jesus e olhos ungidos que nos salvam, não é Jesus e boas obras que nos salvam, é apenas Jesus. E sabe, meus irmãos, entender isso muda tudo. Muda tudo. Porque através do Evangelho de Cristo, eu e você passamos a entender e saber que estamos seguros e somos verdadeiramente livres. Por que somos livres? Porque fomos libertos do jugo do pecado e podemos viver para aquilo que fomos criados, para a santidade, para a glória de Deus. E estamos livres porque estamos seguros
ao saber que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que nos amou. Outro evangelho cria religiosos, legalistas, incoerentes com a fé cristã, que usam do cristianismo para desfilar sua performance, que usam das suas boas obras para requerer e decretar coisas para Deus, que usam da sua posição como meio de obter vantagem espiritual diante de Deus. E simplesmente, meus irmãos, esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo declara a nossa inabilidade, a nossa insuficiência, a nossa incapacidade, mas ao mesmo tempo a suficiência, a habilidade e a capacidade de Cristo salvar pecadores infames como eu e você. Aqueles judaizantes deturpavam a mente daqueles crentes novos na fé ainda, levando-os a pensar que eles não eram aceitos por Deus por meio de Cristo, mas que deveriam observar práticas religiosas e rituais religiosos. E aqui eu percebo que dentro dos nossos dias, esses mestres e falsos mestres estão no meio da igreja cristã ainda corrompendo a mensagem do Evangelho, de pelo menos 3 formas. A primeira que eu queria pontuar é aqueles que dizem, como judaizantes, que nós somos salvos pela entrega a Cristo e mais pelo nosso comportamento certo. A lei de Deus não é e nunca foi um caminho de salvação. Ela é o caminho daquele que foi salvo, amém? Não ignore a lei de Deus, não ignore os 10 mandamentos, porque ela é o padrão moral no qual eu e você devemos nos esforçar para estar. Porém, homem jamais algum, a não ser Cristo, conseguiu cumprir a lei. E portanto, Deus não confiou a lei a nós. Ele não confiou o seu padrão santo e moral a nós, para que eu e você orgulhosamente pensássemos que poderíamos cumprir esse padrão ao ponto de não precisarmos de salvação. A moralidade divina foi confiada a nós, para que soubéssemos que dependemos completamente de Cristo. A lei de Deus é como um tutor que mostra o problema, mas não pode resolver o problema. A lei de Deus é como um espelho que revela a sujeira, mas não tem como retirá-la. A lei é como um termômetro que mede o frio, mas não aquece. A lei é como um prumo que mostra a sinuosidade, mas não endireita a parede. A lei é como uma tomografia que mostra a doença, mas é incapaz de curar. Portanto, nós somos salvos por causa de Cristo e por causa da nossa performance moral. Um outro engano muito levantado nos nossos dias é que não importa o que você crê, apenas seja uma pessoa amorosa e inclusiva. Meu irmão, esse não é o Evangelho de Cristo. No Evangelho proclamado por Cristo, fica evidente e claro que apenas aqueles que creem em Cristo serão salvos. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim será salvo, encontrará pastagem. Jesus, ele deixou evidente e claro para que eu e você não tivéssemos medo de crer que ele de fato é aquele que havia sido prometido, o filho de Eva, que esmagaria a cabeça da serpente,
o filho prometido a Abraão, por meio do qual todas as ações da terra seriam abençoadas. Portanto, toda a ideia universalista do Evangelho, que não contempla Cristo como um caminho, não é outro Evangelho, é nenhum Evangelho. Um outro engano que muitas pessoas abraçam como sendo um aparente Evangelho são as igrejas e práticas de usos e costumes. Não existe problema algum nós preservarmos uma tradição. Não existe problema algum nós observarmos uma cultura. Porém, quando nós pensamos que a nossa tradição e a nossa cultura são o Evangelho, nós estamos nos desviando do Evangelho. Nenhum problema em igrejas com banco ou com cadeiras almofadadas ou com cadeira de plástico ou que sentam no chão. Agora, no dia em que alguém pensar que bancos salvam alguém, que órgão salva alguém, ou que uma guitarra salva alguém, essa pessoa está se desviando do Evangelho. O Evangelho aponta para apenas um lugar, e esse lugar é para a cruz de Cristo. Repita comigo: Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, meu irmão. E outro evangelho é nenhum evangelho. Qualquer evangelho que diminua a suficiência de Cristo não é o evangelho. Qualquer evangelho que diminua a obra de Cristo na cruz não é o evangelho. Não tente tornar-se palatável aos seus dias e ao nosso tempo. O evangelho nunca foi palatável ao ser humano, porque antes de o evangelho curar, ele fere. O evangelho é aquilo que feriu o Império Romano nos dias de Paulo, dos apóstolos. O evangelho é aquilo que feriu o pensamento grego. O evangelho é aquilo que continua ferindo homens e filosofias dos nossos dias. Porém, o que eu tenho para dizer a você a partir da palavra de Deus é que só existe apenas um caminho, existe apenas uma mensagem, e essa é a mensagem revelada por meio de Cristo. Preste atenção no verso 7. Na parte B do versículo, Paulo diz: estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. O apóstolo Paulo alerta aquela igreja da Galácia sobre falsos mestres que estavam perturbando a comunhão da igreja. E eu não sei se você sabe, mas grande parte das cartas gerais, das epístolas pastorais do Novo Testamento, grande parte delas foram destinadas para desfazer enganos e heresias que estavam sendo difundidas no meio da igreja. João escreve a sua carta de 1 João para combater heresias como o gnosticismo e o docetismo. Paulo escreve a carta aos Gálatas para combater a mentalidade judaizante. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios para combater a libertinagem. Judas escreve a sua carta de único capítulo para combater aquilo que nos nossos dias nós nominamos como hipergraça, mas que naquele dia já foi combatido. O que eu e você precisamos entender, meu irmão e minha irmã, é que no meio religioso, cedo ou tarde, antes ou depois, nós vamos nos defrontar com pessoas que estão corrompendo a mensagem do Evangelho. E você não pode ser acrítico. E não apenas não ser acrítico, mas não pode ser
tolo ao pensar que tudo aquilo que é dito em nome de Deus é palavra de Deus. Paulo está alertando aquela igreja de um perigo eminente que continua sendo perigo dos nossos dias. Existem falsos mestres que se infiltram na igreja e que corrompem a mensagem do Evangelho, gerando na igreja marcas destrutivas. Normalmente, a corrupção da mensagem do Evangelho vai para um dos dois extremos. Ou vai para o extremo da libertinagem, que é o caso da atual hipergraça, ou vai para o extremo do legalismo, que a tradição cristã nos ensina bastante a respeito disso. E o Evangelho não é nem lá e nem cá. O Evangelho é a liberdade dos filhos de Deus por meio de Cristo. E portanto, devemos estar preparados para preservarmos essa mensagem, guardarmos ela no nosso coração ao ponto de conseguirmos perceber aquilo que não é compatível à mensagem do Evangelho. Eu tenho uma ovelha que trabalha numa casa de câmbio, e ele estava falando que o método que eles usam para descobrir se uma nota é falsa ou não, não é estudando as notas falsas, mas é estudando a nota verdadeira. Porque ao conhecer a nota verdadeira, eles conseguem perceber as notas falsas. E sabe por que muita gente da igreja tem sido corrompida por um evangelho que não é o evangelho? Porque simplesmente não conhece o verdadeiro evangelho. Tem gente que tenta defender Deus dizendo que Deus não é um Deus irado. Como que você vai explicar Romanos capítulo 1? Tem gente que tenta defender Deus dizendo que Deus não lança pessoas ao inferno. Como que você vai explicar grande parte das Escrituras? Precisamos crer no verdadeiro Evangelho, abraçar o verdadeiro Evangelho e conhecer o verdadeiro Evangelho, para que dessa forma não sejamos enganados por qualquer um que venha de alguma forma corromper a mensagem do Evangelho que nos salvou. Paulo vai nos instruir acerca disso a partir do verso 8, quando ele fala que seja amaldiçoado. Paulo não brinca muito em palavras, não é? Que seja anátema, que seja amaldiçoado. Aliás, aqui vale a pena destacar um ponto crucial. Tiago diz que não devemos muitos de nós querermos ser mestres. Jesus diz que aquele que for pedra de tropeço para o menor dos pequeninos era melhor que amarrasse uma corda no seu pescoço e juntasse uma pedra de moinho e lançasse no fundo do oceano, do que ser pedra de tropeço para um pequenino. Paulo aqui está dizendo que deve ser amaldiçoado todo aquele que ensinar um outro evangelho. E isso nos leva a termos um temor santo a respeito daquilo que dizemos em nome de Deus. Até porque esse é o terceiro mandamento dos 10 mandamentos: não use o nome de Deus em vão. E quanta gente tem usado o nome de Deus em vão. Certamente todos nós fomos chamados por Deus para pregarmos o Evangelho. Porém, nem todos nós temos e teremos o dom e o chamado do ensino. E não existe nada de errado com isso. Nada de errado com isso. Certamente Deus te deu um outro dom para edificar e servir a igreja. E por que eu estou dizendo isso? Porque muito engano e heresia tem sido lançado na internet hoje, que é um mundo livre de informações, por pessoas nécias, que mal acabaram de ler o Novo Testamento, e acham que dominam a teologia, e usam esse canal de comunicação,
que poderia ser um canal de comunicação da pura mensagem do Evangelho, para de maneira, às vezes, até mesmo ingênua, corromper o ouvido daqueles que ouvem tantas coisas loucas ditas em nome de Deus. Tenha temor a usar o nome de Deus. Amém? Paulo diz que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes daquelas que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. E Paulo se inclui no bojo. Isso é ter confiança no taco, né? Ele diz que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós. Paulo aqui ele está falando sobre o time apostólico. Se qualquer apóstolo se corromper da mensagem original que eles receberam de Cristo, que ele seja amaldiçoado. E isso nos faz entender um princípio fundamental da fé cristã. Na fé cristã, ainda que Deus tenha estabelecido autoridades e mestres para ensinar a igreja, a mensagem sempre vai ser maior do que o mensageiro. Não existe espaço na fé cristã para idolatria cega e para idolatria. Não devemos acatar a mensagem de homens, mulheres, pastores, pregadores, youtubers, seja lá o que for, de maneira acrítica e não comparando com a mensagem do Evangelho. Obviamente que isso não deve nos levar a sermos crentes azedos, amém? Mas deve nos levar a sermos crentes mais zelosos com aquilo que nós colocamos no nosso ouvido. De certa forma, eu sou um pregador itinerante, ainda que obviamente um pastor local e um presidente de uma denominação. De certa forma, eu sou um pregador de internet, ainda que um pregador local e cuidando de uma igreja local. E uma coisa que eu percebo que a internet pode gerar na nossa mente é a facilidade que nós temos de abraçar mensagens de pessoas que nós não sabemos nem mesmo quem são. E simplesmente dizemos amém. E aqui vai um conselho precioso. Seja crítico até mesmo com o seu pastor, mas seja muito menos crítico do que com outros pregadores que você ouve fora da sua igreja local. Honre os pastores que pregam nessa igreja. Ouça o ensino que você tem recebido do púlpito dessa igreja. Porque são eles que prestarão contas diante de Deus por aquilo que foi ensinado a você e que você reteve. Portanto, Paulo ele deixa evidente que a mensagem é maior do que o mensageiro. E isso é curioso porque combina muito com a pregação eloquente. O pregador ele pode até ser culto, eloquente, ter uma boa retórica, porém o pregador não é maior do que a pregação. A mensagem é maior do que o mensageiro. E parece que Paulo aqui, ele está cutucando no nosso contexto o mundo reformado. E depois um pouco, ele vai cutucar o mundo pentecostal. Quando ele deixa evidente também que seja amaldiçoado até mesmo um anjo que fale um outro evangelho que não o evangelho proclamado a vocês. De certa forma eu tenho circulação em meio pentecostal, ultra pentecostal, pentecostais sérios e outros não tanto.
neopentecostais em algumas situações. E o que Paulo aqui está refutando é qualquer espiritualismo exacerbado que corrompa a mensagem do Evangelho e distorça ela. É necessário que abracemos a sã palavra de Deus. E ainda que um anjo apareça, Jesus é suficiente. Ainda que um anjo apareça, a palavra de Deus é suficiente. Eu não sei se você tem essa inclinação, mas tome cuidado ao abrigar profecias em detrimento da palavra de Deus. Antes de você abraçar uma profecia que alguém lhe dá, abrace a palavra de Deus para você julgar aquilo que está recebendo. O Evangelho, então, é maior do que os apóstolos. O Evangelho é maior do que os anjos. E o Evangelho é maior do que você mesmo. Tome cuidado com você mesmo. Maldito o homem que confia no próprio homem. Tome cuidado com a tua imaginação fértil. Tome cuidado com a sua mente criativa. Tome cuidado com os seus pensamentos que te arrastam para longe de Deus. Confie no caráter santo de Deus. E ainda que você não entenda certas coisas da palavra de Deus hoje, certamente um dia elas serão esclarecidas. Mas confie em quem Deus é. Porque a mensagem do Evangelho é maior do que você. É maior do que as nossas vontades, é maior do que os nossos achismos, é maior do que aquilo que pensamos ou aquilo que queremos. A mensagem do Evangelho é fruto da soberana vontade de Deus concedida aos homens para salvar pecadores e dar a eles vida eterna. Para que entendamos isso, é importante que diante dessas verdades que estamos ouvindo, compreendamos que o Evangelho já nos foi entregue uma vez por todas. O Evangelho não precisa de atualização. Ele é suficiente para salvar pecadores do século XV, do século X, do século XXI. E se Jesus não voltar, Ele salvará ainda pecadores no século XXII. O Evangelho não precisa se adaptar à cultura. Ele é transcultural. O Evangelho, ele não precisa se adaptar a filosofias e ideias humanas, porque ele é a própria ideia de Deus. Ele é maior do que o homem, ele é maior do que tudo, e já nos foi dado uma vez por todas. Nada precisa ser acrescido ao Evangelho que nos foi confiado. O Evangelho produz bênção, mas o Evangelho adulterado produz maldição. Meu irmão, não se iluda com efeitos rápidos e com resultados rápidos. Ainda que vivamos no tempo do fast food e vivamos na era do imediatismo, onde rodamos o mundo na tela do nosso celular, entenda e compreenda que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E como lá em Hebreus, a galeria dos heróis da fé nos é dito, aqueles heróis não viram aquilo que Deus havia os prometido, porque Deus havia preparado para eles algo ainda maior. Portanto, creia no Evangelho e saiba que você será abençoado por meio da boa nova de Cristo. Verso 10. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo.
palavra nos deixa evidente e claro que aquele que quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Obviamente que você deve ser amável. Obviamente que você deve ser uma pessoa respeitosa. Na verdade, isso faz parte dos efeitos do Evangelho em nós. Agora, ainda que você seja amável e respeitoso, saiba que o nosso Mestre morreu crucificado. E não queira você ser ovacionado. Uma das coisas que você precisa entender é que é impossível ter uma vida com Deus adorando outros deuses que não a Ele. Portanto, você precisa abandonar de uma vez por todas a idolatria da sua reputação, a idolatria do seu status quo. De uma vez por todas, você precisa abandonar o desejo de ser aceito pelos homens, porque através do Evangelho de Cristo, nós sabemos que fomos aceitos por Deus e isso é suficiente. Homem algum poderá te salvar a não ser Cristo. Homem algum poderá escrever o seu nome no livro da vida a não ser Cristo. Homem algum poderá preparar moradas celestiais a não ser Cristo. Portanto, nesse processo de se reabiblar, é necessário que nós tenhamos um alto compromisso com o Evangelho que nos foi confiado. E abandonemos essa tendência pecaminosa que existe em nós, de não querermos ser confrontados e de querermos a aprovação das pessoas. Paulo tinha isso em mente. Se fosse para meramente ganhar likes e follows, eu não havia abandonado o judaísmo. Eu me converti ao cristianismo porque eu entendi que Cristo é suficiente. E se eu tenho a Ele, eu tenho tudo. Verso 11, e aqui nós caminhamos para a reta final. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas, por mim anunciada, não provém do raciocínio humano. Não a recebi de fonte humana, e ninguém ensinou a mim. Ao contrário, eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Isso daqui é crucial. O que Paulo está querendo dar-nos como garantia é de que a mensagem que ele proclamou para a igreja da Galácia e proclamou em todas as suas viagens missionárias não procedia e não tinha origem no raciocínio humano. Não foi um processo filosófico. Não foi um projeto de sentar-se à mesa e chegar à conclusão de que Jesus era Deus. Não. O próprio apóstolo João, na sua primeira epístola, 1 João, ele deixa isso claro, dizendo: olha, o que nós lhes anunciamos, as nossas mãos apalparam, os nossos olhos viram, a nossa mente entendeu. O evangelho anunciado a vocês não é fruto da ideia humana, não é fruto do raciocínio de algum homem, mas é o próprio Deus se revelando a nós por meio de Cristo. Isso é tão poderoso, gente. Isso é tão poderoso. Porque ainda que possa se ter alguma porcentagem de verdade nas teorias humanas, científicas e filosóficas, todas elas são especulações humanas, tentando explicar o inexplicável. E o inexplicável se tornou explicável por meio de Cristo e nos explicou o caminho da salvação, que é Cristo. O que Paulo está nos dizendo é que o evangelho não é produto de homens. O evangelho não é produto das minhas ideias.
Ele não é produto das suas ideias. Ele não é produto da reforma protestante. Ele não é produto da Igreja Católica Romana. Ele não é produto dos apóstolos. Ele não é produto dos judeus. O Evangelho é produto do coração amável e gracioso do Deus eterno, todo-poderoso. Isso fica evidente a nós quando lá no Jardim do Éden, o Evangelho já nos é proclamado. É poderoso nós repararmos e percebermos que ao criar o homem e mulher de maneira perfeita, e tendo o homem e a mulher caído como representantes federais de toda a humanidade, eles são amaldiçoados e passam a ter vergonha um do outro. Então o Pai faz aquilo que ainda não havia sido feito. Ele crucifica um cordeiro, sacrifica esse cordeiro, arranca as suas peles e cobre Adão e Eva com as peles do cordeiro, dizendo: um dia um cordeiro vai morrer para cobrir a sua vergonha. Um dia eu lhe darei um cordeiro que não é como folhas de uma bananeira, que pode cobrir a sua vergonha parcialmente, que não são como folhas do moralismo e do esforço humano, que podem durante algum tempo cobrir a sua vergonha. Um dia eu enviarei um cordeiro que cobrirá de uma vez por todas a sua vergonha. Depois disso, Gênesis 3,15, Deus emite juízo e maldição sobre o homem e a mulher. Então ele diz à serpente: do ventre da mulher nascerá uma criança, você lhe ferirá o calcanhar, e ele lhe pisará a cabeça. Quem é esse homem? Quem é esse homem que resolveu esse BO da humanidade? Certamente não é você, irmão, não é nós que pisamos a cabeça da serpente, amém? Interprete melhor as escrituras. É Cristo na cruz do Calvário que pisou a cabeça da serpente, de uma vez por todas conquistou para si gente de toda língua, povo e nação, chamando para pertencer à família eterna de Deus Pai por meio da sua graça. Portanto, o Evangelho, ele não é de origem humana, ele nasceu no coração do Pai, foi revelado em Jesus, confiado aos apóstolos, com A maiúsculo, e ele é aplicado pelo Espírito Santo em nós, quando cremos nessa mensagem poderosa. Portanto, eu encerro essa mensagem dizendo a você que não existe outro evangelho. Não existe outra forma de sermos salvos. Moralidade não salva ninguém. Caridade não salva ninguém. Ídolos não salvam ninguém. Rituais não salvam ninguém. Apenas Jesus pode salvar pecadores. E eu e você não podemos cair dessa mensagem. Eu e você não podemos nos perder nos enganos lançados por falsos mestres que por vezes tentam nos corromper da sã doutrina e do verdadeiro evangelho que salva pecadores. Amém? Deixa eu orar por sua vida. Fique em pé no seu lugar. Jesus, cremos em Ti, cremos na Tua suficiência, cremos que por meio de Você, Jesus, fomos aceitos, redimidos, justificados, lavados, feitos filhos de Deus,
fomos libertos, nos tornamos livres. Já não há condenação para aqueles que estão em Ti, Jesus. Cremos que Tu és suficiente. E por isso eu clamo a Ti, que nessa noite, o Teu Espírito arranque do coração e da mente dos meus irmãos toda e qualquer condenação que os esteja condenando e levando-os para longe do Senhor ao pensar que o Teu sangue é insuficiente. Você é suficiente, Jesus. É suficiente para perdoar os pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Você é suficiente para nos tornar santos. Você é suficiente para começar a boa obra e completar. Você é suficiente para saciar a nossa fome, para saciar a nossa sede, para suprir as nossas necessidades. Você é suficiente, Cristo. Eu clamo a Ti, como igreja Tua, não permita-nos andarmos nas veredas e nos caminhos da galáxia. Que o Senhor encontre em cada jovem, adolescente aqui, uma firmeza inabalável no Seu Evangelho. Que anjos, falsos mestres, falsos ensinos, nós mesmos, não possam nos desvirtuar das veredas que o Senhor nos chamou para caminharmos. Que o Senhor possa, nesses dias, levantar uma geração apaixonada pelo Evangelho, uma geração crente no Evangelho, uma geração destemida ao saber que o Evangelho é suficiente para salvar pecadores. Que abandonemos todo pensamento que diminua o Evangelho ao campo da religião e que entendamos que o Evangelho é a solução completa para o homem todo e para todo homem. Nós oramos e clamamos ao Pai por nós mesmos, misericórdia e graça sobre nós, para que nos mantenhamos inabaláveis sobre a rocha que é o Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Gente boa, muito obrigado por ter nos acompanhado. Deixa seu like aí, beleza? E também eu convido você a fazer sua inscrição em nosso canal e na Oitava TV. O sininho apitará aí toda vez que houver uma nova postagem. Aqui você tem conteúdo, substância para a sua vida, para a sua família e de modo particular para as suas crianças. Siga conosco, que o Senhor Jesus te abençoe em tudo, que a sua vida avance e que o Senhor te dê a paz. E se você ainda não tem igreja, bem-vindo! Participe da nossa família, a família Oitava Igreja. Amém? Um abraço, gente boa!